Com relação a esse teu projeto de desfavelização, vai precisar de dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? E uma outra pergunta, assim, sobre esses super salários dos políticos em geral, do poder judiciário, etc. e tal. O que que você acha, né? E eu, como parte da população, eu me sinto, assim, indignada com tudo isso, né? Com tantos ganhos e a gente aqui, como que você vive com um salário mínimo? Eu sou aposentada e eu tenho vergonha de falar disso. Como é que eu sobrevivo com a minha aposentadoria? As duas perguntas são muito boas e muito pertinentes. Vou começar pela primeira, que é de onde tirar o dinheiro para isso. Hoje, qualquer um que diga que, não, tem um dinheiro, tá lá, é só fazer, vai estar mentindo. Não há, e na verdade, a partir de 2027, é esperado que os gastos, vamos dizer, primários, né, o gasto que a gente vai ter, vamos dizer, com as contas todas do governo, eles vão superar a capacidade arrecadatória nossa, logo o governo tem que pegar dinheiro emprestado, ou emitir título, para conseguir sequer pagar as próprias contas. Então é esperado um colapso das contas públicas se nada for feito. A gente quer endereçar esse problema para não só pagar as contas públicas, mas sobrar dinheiro para investir. O Brasil é um país que não tem dinheiro para investir em nada. É por isso que estrada está sempre velha, escola está quebrada, as pontes estão caindo. A falta de capacidade de investimento é um dos grandes problemas do Brasil. E não é o que acontece em países como a China. Países de terceiro mundo conseguem resolver isso. O Vietnã está resolvendo. Então a gente tem que mudar vamos dizer, todo o sistema de incentivos do Estado brasileiro, mas resolver privilégios. Então as perguntas vão se amarrar. Os privilégios que existem no alto funcionalismo, a gente consegue arrumar 30, 40, 50 bilhões em termos de orçamento. A gente tem grandes privilégios ligados, por exemplo, a renúncias fiscais de empresas das mais diversas. Isso dá coisa de centenas de bilhões de reais. Só a Zona Franca de Manaus por ano é coisa de 40, 50 bi. Também é coisa de 40, 50 bilhões as emendas parlamentares que ficam rodando no Congresso. Quando você vai acumulando todas essas coisas, você vai vendo que assim, é muito dinheiro gasto com absurdo. Né? Aposentadorias de militares altíssimas que a gente tem no Brasil e que ninguém tem coragem de mexer, né? Que vai precisar ser endereçado também. Aí a gente começa a falar outras coisas que subiram. O BPC, que é ligado, em certa medida, à assistência social, o BPC vem aumentando demais porque ele está sendo vinculado ao salário mínimo. Você não pode pegar em algo que não é produtivo, você dá os aumentos tal qual você dá para o salário mínimo, que é uma atividade produtiva. Esse tipo de coisa vai precisar ser desvinculado também, e aí você começa a arrumar espaço orçamentário para fazer o que precisa. A gente acha que você tem que gastar pelo menos, né, dado que para a gente o foco do presidente da República teria que ser em atender a esse tema central, que é o das questões das favelas, que é um tema, como eu falei, um eixo estruturante. No mínimo 70, 80 bi por ano a gente tem que arrumar para isso. E financiamento direto para isso. Esses assuntos vão se conversar, enfrentar os privilégios que existem não só na política, que existem muito, mas no alto funcionalismo. A gente viu agora, saiu no Metrópolis, uma disputa de promotores com desembargadores. Os promotores estavam bravos que desembargadores compravam Porsche e eles não. E sendo que tinha promotor que já chegou a tirar 100 mil reais no mês. Isso aí é um escárnio. E isso é parte do problema que a gente vai ter que resolver. Os grupos políticos atuais não têm coragem de endereçar isso, porque você vai arrumar briga com o judiciário, e a maior parte dos grupos políticos são corruptos, tem medo, com o próprio Ministério Público. Então, para você conseguir enfrentar, uma das métricas que você tem é que político tem coragem de arrumar briga com esses caras? Nós temos. Nós vamos arrumar briga com eles, já arrumamos briga com eles, né, e faz parte desse processo. E a gente precisa de apoio das pessoas para isso. Não dá para ter uma postura niilista ou cética, como o nosso colega Regis, que eu até entendo, diante do cenário deles ele fica desse jeito, mas a gente só vai conseguir enfrentar essa máquina de privilégio se a gente ir para cima e cutucar os caras.